Meu saudoso pai, ancião de Marília, irmão Luiz Amorim. Irmãos, o meu pai, ele trabalhou na área da saúde. Ele tinha um cargo, o mais baixo que tinha. Na época, o cargo dele chamava de servente. O trabalho do meu pai era de fazer cafezinho lá. Esse um trabalho muito simples. Era um homem honrado por Deus, uma posição que Deus colocou na igreja como ancião. E lá no serviço público que ele trabalhava, ele era um fazedor de café. Mas meu pai, ele dedicou a vida dele ao próximo, a amar as pessoas. Ele seguiu à risca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como Cristo nos amou. Então ele queria amar, ele queria ajudar. E meu pai, ele dizia, eu até falo para muitos irmãos, que meu pai dizia que o cargo mais lindo que tinha era o de diácono, que era um sonho dele ser diácono, porque ele dizia que era o ministério mais próximo do pobre. Então ele amava estar com as pessoas, ele amava orar. Irmãos, eu estou contando isso, não é para engrandecer a figura do meu pai, mas para demonstrar como que é um servo de Deus que se dedica ao ministério que Deus o colocou. Pegou a mão no arado e olhou para frente e serviu a Deus mesmo, com carinho e com amor. Então a vida dele era o quê? Orar, visitar hospitais, orar por enfermos. Ele dedicou a vida dele em favor das almas. O maior desejo do meu pai era sempre orar. A casa dele não passava um dia sem orações, a nossa casa não passava um dia sem pessoas visitando nossa casa, enfermos, necessitados, de todas as formas. Então, o Senhor o separou para essa missão. E ele teve uma vida sofrida, uma vida pobre. Nós tivemos uma vida muito difícil, uma casa com 6 filhos, nós morávamos numa casa popular, muito pequena, mas Deus abençoou. O importante é que crescemos felizes, servindo a Deus. A nossa casa, por mais que éramos pobres, era uma casa muito feliz. Sentávamos à mesa e era um momento assim de descontração muito maravilhoso em família. E a vida passou e quando o Senhor recolheu meu pai, irmãos, um vereador da cidade levou o nome dele ao prefeito e estava para ser inaugurado aqui na cidade de Marília uma UPA muito grande, atende uma região norte da cidade, na verdade a maior UPA que tem na região toda. E eles levaram o nome do meu pai para colocar naquela UPA, pelo fato de meu pai ser uma pessoa que dedicou a vida dele às pessoas, a orar pelos enfermos, hospitais, e também pelo ter trabalhado na área da saúde. Então foi levado o nome dele e foi aprovado. Para os irmãos verem que coisa linda, né? Que honra que Deus fez com ele pós-morte, o nome dele ficar gravado ali como alguém que dedicou a vida dele ao amor ao próximo. Aquela UPA tem o nome de Ancião Luiz Amorim. Não é UPA Luiz Amorim, né? UPA Senhor Luiz Amorim. Não, foi colocado UPA Ancião Luiz Amorim. É tão lindo, maravilhoso, porque eles colocaram o nome de ancião. Então está lá, tem a placa. Quem entra lá, muitos irmãos vão lá, tiram foto, mandam pra gente. Você entra lá, tem uma placa logo na entrada assim. UPA Zona Norte, Ancião Luiz Amorim. Então é um lugar maravilhoso. A gente fica feliz por isso, porque ele dedicou a vida dele a Deus, a servir ao Senhor e amar o próximo. Então, e o Senhor honrou ele. Está lá o nome dele escrito lá. E muitos que chegam lá lembram, né, irmãos? Muitos irmãos vão lá e lembram, está lá escrito. As pessoas perguntam, mas por que ancião? Aí a gente explica por que ancião. Porque é o ministério na igreja, é o ministério que atende a região, atende as igrejas. E a gente explica conforme Deus dá no momento. E aí é importante que, através disso, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Então, só para contar para vocês, que lindo que foi essa honra que Deus fez ao servo de Deus, dessa UPA chamar. Podem pesquisar aí, irmãos. Tem vários vídeos da inauguração da UPA. E Deus deu a oportunidade de ser chamado lá, quando foi, pelas autoridades, para falar, né? Foi maravilhoso. Então aquela UPA chama UPA Ancião Luiz Amorim. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.